Um casal procurando por métodos para não ter filhos vai à consultora do Dr. Drauzio para buscar informações. Próximo. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Claudete. Prazer, Clóvis. Bom, eu sou o Dr. Drauzio e sentem-se, por favor. Então, o que traz vocês aqui? Bom, a gente não quer ter filho e a gente queria saber os métodos contraceptivos para que não aconteça isso. Quando o casal chegou afirmando que não queria ter filhos, eu fiquei abismado, porque são poucas as pessoas que procuram se preservar quando elas não querem ter filhos. Então, eu parei e pensei, eu vou ajudá-los. Um dos métodos é o coito interrompido, onde momentos antes da ejaculação, o homem retira o pênis da vagina para não ejacular dentro da parceira. Um dos benefícios é que não tem custo e é um método natural. Bom, então o coito interrompido ele é um método bastante falho, uma vez que já há esperma no líquido seminal, que sai antes da ejaculação e não protege contra DSTs e AIDS. Ele tem um risco da mulher engravidar de 25%. Um outro método muito utilizado é a camisinha masculina. Você encontra ela em diversos locais. O que ela faz? Ela impede o contato entre a pele do pênis e a da vagina, o que evita a transmissão de DSTs, além de barrar os espermatozoides, evitando que o óvulo seja fecundado. O homem deve colocar o preservativo antes da penetração, com o pênis ereto. E os benefícios é que previne contra as DSTs, AIDS e alguns tipos de hepatites e sífilis. Você está bem? Esses assuntos me deixam um pouco constrangido. Vocês aceitam um copo d'água, então? Eu aceito, por favor. Aqui está. Obrigada. Então a camisinha masculina ela não traz nenhuma complicação, apenas uma possível diminuição de sensibilidade na hora da penetração. O risco da mulher engravidar é entre 3 a 7%. Outro método é o diafragma. Com o formato de uma cúpula, o diafragma ele é feito de látex e tem cerca de 6 centímetros de diâmetro. Ele forma uma barreira no colo do útero, impedindo que os espermatozoides fecundem o óvulo. A mulher deve colocá-la antes da relação sexual e retirá-la 6 horas depois, pois é o tempo máximo de vida dos espermatozoides na vagina. O benefício é que ele tem um baixo custo, cerca de R$ 80, e a mulher pode utilizar por mais de 2 anos. Além disso, é um método que não depende do homem para ser utilizado. Já no diafragma, quase dobra o risco de infecção nos aparelhos genital e urinário, já que pode pressionar a bexiga, dificultando seu esvaziamento completo. O acúmulo de urina facilita a proliferação de bactérias, não protege contra DSTs e AIDS. O risco de uma mulher engravidar é entre 5 a 8%. Tem também as esponjas, que são ligeiramente côncavas e pouco maiores que os absorventes internos. Elas são produzidas com espermicidas, cuja função é matar os espermatozoides. Elas devem ser umedecidas antes da sua colocação para ativá-los. Devem ser colocadas antes da relação. Os benefícios é que ela pode ser inserida de 12 a 24 horas antes da relação sexual. Meu Deus, quanto tempo. Já o risco das esponjas são as mesmas contraindicações dos efeitos colaterais e as complicações são as mesmas do diafragma. A desvantagem fica por conta do preço, mais de R$ 30, sendo que precisa ser trocada a cada relação. Não protege contra DSTs e AIDS e ainda corre o risco da mulher engravidar de 5%. Além disso, tem também os espermicidas, que é um gel ou creme que deve ser colocado até 30 minutos antes da relação. Vem com aplicador, o que facilita o manuseio, já que deve ser colocado no fundo da vagina a cada relação. Tem ação de barreira por inativação dos espermatozoides. O mais recomendável é o uso associado ao do diafragma. Os pontos positivos é que ele é um método local de fácil manuseio, tem uma ação imediata e um preço baixo. Cerca de R$ 20 cada tubinho, que tem 40 gramas com 8 aplicadores, ou seja, você pode usar 8 vezes. Já o espermicida não protege contra as STs e AIDS e, dependendo da mulher, pode causar alergia. O risco de uma mulher engravidar é de 8%. Um outro método que está sendo bastante utilizado é o DIU de cobre, que tem a forma de um pequeno tubo e deve ser inserido pelo ginecologista no útero da mulher. O dispositivo libera íons de cobre, que formam uma barreira com função espermicida, evitando a entrada de espermatozoides e impedindo a fecundação.
Sua durabilidade é de 10 anos. Para engravidar, basta você tirá-lo. O DIU de cobre causa aumento nas contrações do endométrio, pode causar infecção pélvica e aumentar o sangramento menstrual. Dependendo do caso e da paciente, pode causar anemia. As cólicas podem ficar mais frequentes. Não protege contra DSTs e AIDS. O risco de uma mulher engravidar é menos de 1%. Temos o DIU com hormônio, que tem um formato parecido com o DIU de cobre e deve ser inserido por um médico. Ele diminui a movimentação em função dos espermatozoides no útero e nas trompas uterinas, dificultando a fecundação. Deixa o endométrio mais fino, o que impede a fixação do óvulo caso seja fecundado. O benefício é que a liberação de progesterona atrofia o endométrio e deixa a camada do útero bem fina, fazendo com que a mulher pare de menstruar. As cólicas diminuem ou podem sumir. Mesmo os pacientes com alto risco para trombose podem utilizar. Fiquei interessada nesse DIU. Assim, o DIU com hormônio, na maioria das vezes, não há contraindicação para o uso. Quanto a restrições, são relativas à anatomia do útero. Pode haver ligeiro desconforto na hora da colocação, mas geralmente não é necessário sedação. Não protege contra DSTs e AIDS. O risco de uma mulher engravidar é menor de 0,5%. Um outro método que está sendo bastante procurado são os contraceptivos injetáveis, onde são aplicados pelo médico por via intramuscular. Ela age liberando o hormônio de maneira gradual, o que impede a ovulação. O benefício é a comodidade da aplicação, uma única injeção mensal ou trimestral. O contraceptivo injetável tem uma boa aceitação por parte dos pacientes. Os riscos dos contraceptivos injetáveis é que a quantidade de hormônio é superior a 20% do da pílula anticoncepcional. Por isso, os riscos da mulher ter dor de cabeça, aumento de peso, inchaço, dor nas mamas, dor nas pernas, trombose se elevam. Não protege contra DSTs e AIDS. O risco da mulher engravidar é de 0,3%. Eu ouvi falar que tem implantes também, isso é verdade? Sim, ele é um pequeno bastão de aproximadamente 4 centímetros que é introduzido sobre a pele do braço da mulher, sendo necessária anestesia local. Ele libera de maneira gradual progesterona, hormônio que impede a ovulação. O benefício é que o implante tem validade de 3 anos. Os implantes, a mulher pode parar de menstruar, embora possa ocorrer alguns escapes. Não protege contra DSTs e AIDS e o risco dela engravidar é menos de 0,1%. Hoje tem também a pílula do hormônio, que é composta de progestagênio, que é o hormônio sintético derivado da progesterona. Ele bloqueia a ovulação e provoca um fechamento mais intenso no colo do útero do que as de hormônios combinados. Ele deve ser tomado todos os dias no mesmo horário, conforme a indicação da carteira. E o benefício é que ele diminui o risco de trombose. Já a pílula de um hormônio, sua eficácia pode ser comprometida caso a mulher se esqueça de tomar. Ele não protege contra DSTs e AIDS e não controla o ciclo e fluxo menstrual, podendo causar sangramentos imprevisíveis. A chance de uma mulher engravidar é de 0,3%. Tem a pílula com hormônio combinado, que é composta de estrogênio e progestagênio. Ele altera o muco cervical e dificulta a entrada de espermatozoide. Ele deve ser tomado todos os dias no mesmo horário, conforme a indicação na cartela. O benefício é que ele regulariza o ciclo menstrual e diminui o sangramento. Ele melhora os sintomas de cólica, TPM, inchaço, acne e massa óssea. Ele também diminui o risco de doença inflamatória pélvica e a incidência de câncer de ovário, do útero e do intestino. A pílula do hormônio combinado, a sua eficácia ela pode ser comprometida caso a mulher se esqueça de tomar também. Ele também não protege contra DSTs e AIDS e em alguns casos pode causar infarto, AVC e trombose. Há possibilidade de perder efeito caso seja ingerido com outros medicamentos. A chance de uma mulher engravidar é de 0,3% também. Um outro método é o adesivo cutâneo, que ele é composto de estrogênio e progestagênio. Ele é colado sobre a pele pela própria mulher, podendo ser colocado no braço, nas costas ou nas nádegas. As substâncias passam pela pele e caem na corrente sanguínea, impedindo a ovulação. O benefício é que ele é igual aos da pílula do hormônio combinado, com a vantagem de que a troca é feita uma vez por semana. Como não é ingerida, ela não passa pelo fígado, que é responsável por absorver alguns remédios. Antes de exercer sua ação, portanto, ela não tem seu efeito cortado por outro medicamento. Assim, os adesivos cutâneos, eles não protegem contra DSTs e AIDS e em alguns casos podem causar infarto, AVC e trombose também. Ele pode perder eficácia em mulheres com peso acima de 90 kg, causar coceiras e descolar. Então, a chance de uma mulher engravidar usando ele é de 0,3%. Um outro método bastante utilizado é o anel vaginal, que é composto de estrogênio e progestagênio. O anel é inserido na vagina pela própria mulher.
os hormônios caem na corrente sanguínea, impedindo a ovulação. O benefício é igual aos da pílula com hormônio combinado e aos do adesivo cutâneo, com a vantagem de que a troca é feita uma por mês. Assim como o adesivo, seu efeito não pode ser cortado por nenhum outro medicamento. Bom, o anel vaginal ele não protege contra DSTs e nem AIDS. Em alguns casos ele pode causar infarto, AVC e trombose. Pode ser acidentalmente do colo do útero e a chance de uma mulher engravidar usando ele é de 0,3%. Doutor, onde está o banheiro? É ali no corredor. Obrigado. Doutor, existe outro método contraceptivo que eu ouvi falar que é irreversível. Tem como você me falar qual seria esse método e como que eu posso fazer ele? Bom, o que eu saiba, esse método é a laqueadura, que é um procedimento cirúrgico feito nas mulheres, onde as trompas são cortadas e suas extremidades amarradas, de tal forma que a passagem dos espermatozoides ficam bloqueadas. É recomendado para casais que têm certeza que não querem mais engravidar porque o procedimento é irreversível. O benefício é que ele não depende de manutenção da mulher. Após a cirurgia, ela está protegida contra a gravidez. Então, doutor, eu ouvi falar que tem a vasectomia. Como ela funciona? Bom, a vasectomia é a esterilização masculina que tem o mesmo princípio da laqueadura. Um corte é feito nos canais que levam o espermatozoide dos testículos até as vesículas seminais, interrompendo sua circulação e liberação. Ela não interfere na produção do hormônio masculino nem em seu desempenho sexual. O benefício é que não depende de manutenção do homem. Após a cirurgia, o espermatozoide do homem ele não consegue chegar até o sêmen, impedindo a fecundação. A vasectomia, assim como na laqueadura, ela não protege como as DSTs e nem contra as AIDS. Como qualquer cirurgia, ela também traz risco de trombose, hemorragia, infecção, lesões de outros órgãos, e seu procedimento também é irreversível. A chance de uma mulher engravidar é de 0,15%. Então seria isso, doutor. Na verdade, a minha única dúvida era essa mesmo, mas a gente vai conversar em casa e conforme a gente for conversando, a gente volta a consultar. Obrigada pela consulta, doutor. Tchau. Tchau, Precisando é só voltar. Bom, eu achei o diafragma um dos métodos contraceptivos melhores, porque nele eu não preciso de homem nenhum para utilizar. Ter ido ao médico foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Eu descobri muita coisa, tantos métodos contraceptivos que eu nem sabia que existiam. Se eu tivesse ido antes, talvez eu teria inventado meus 12 filhos.